Welcome everyone to our podcast channel SDBI. Estamos aqui para gravar mais um episódio super legal para vocês. E primeiramente queria agradecer aí a participação de todos os nossos patrocinadores que promovem esse canal e que sem eles isso não seria possível de acontecer. Estou aqui com um convidado mega especial, um amigo, um parceiro. A gente trabalha juntos há um tempão, estuda juntos, faz várias coisas juntas. Então, o meu amigo Leandro, ele está aqui hoje para contribuir um pouquinho com vocês sobre a questão de produtividade na hora de você colocar em prática os seus estudos no inglês, porque a gente sabe que muitos alunos ficam patinando ali naquele platô do intermediário porque não conseguem ser eficazes na hora de estudar por conta, porque a gente sabe, inglês não tem mágica, né? Então você tem que estudar nem que seja um pouquinho por dia. Vou ler um pouquinho da biografia do Leandro para vocês. O Leandro possui graduação em letras, português e inglês e já atua na área de ensino desde 2008. Já trabalhou para diversas escolas de idiomas, assim como coordenador pedagógico durante 7 anos. Hoje em dia, ele tem o seu próprio curso, Go On Talk, onde ele ministra aulas para grupos de até 5 alunos, alunos também individuais e também as suas aulas gravadas. Welcome, Leandro! Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. My pleasure. E olha, para quem não sabe, vou dar um spoiler aqui, é que essa voz maravilhosa, Leandro também atua como locutor, acho que já deu para perceber, né? E também intérprete e trader. Então são várias profissões aqui no Leandro. A gente deixa Deus usar. Eu costumo dizer. Isso mesmo. E quando que você trabalha assim de locutor? Você faz locução em inglês ou em português? Eu já fiz locução em inglês, mas a maioria do que aparece são locuções em português mesmo. Ai, que legal! E você também se especializou nessa área. Mas se tivesse que fazer inglês, faria numa boa. Sem problema. E você gosta? É gostoso porque não é só a questão da postura da voz, mas exige uma interpretação também. Sim, Então você faz um briefing com o cliente, por exemplo, vê o que ele quer. E a partir daí eu normalmente gravo 2 áudios para ele, dá uma olhada qual que é mais a cara dele. Entendi. Eu quero um pouquinho mais despojado, não, eu quero um pouquinho mais sério. E aí sim, assim que o cliente ele aceita aquele pedacinho, aí a gente começa a interpretar do jeito que ele quer. E o Leandro está também em vários áudios do meu perfil do feed. Em vários áudios que eu coloquei de pronúncia, a gente vai falar um pouquinho de pronúncia hoje também para vocês. E o Leandro, eu sempre abuso ali, né, da amizade, da parceria, e ele grava para mim alguns trechinhos de frases, algumas palavras específicas que eu ensino os alunos em relação à pronúncia para deixar no feed, porque essa voz a gente tem que usar, né, Lê? Então não dá para ficar só para você, então adoro pedir. Mas voltando aí ao tópico principal, então, da entrevista de hoje, o Leandro, como ele está desenvolvendo ali as suas aulas gravadas, o seu curso gravado e trabalha já no ensino de idiomas há muito tempo, nós sentamos juntos para pensar um pouquinho mais nessa questão de produtividade para ajudar vocês na hora de estudar inglês por conta. Sabemos que a maioria dos alunos, acho que 80%, 90%, tem aulas guiadas com o professor, com o tutor, no máximo de 2 a 3 vezes na semana. Mas o geral, né, aquela média bem tradicional, são 2 aulas na semana, 2 horas somente com um professor te orientando e guiando em relação a feedback, conteúdo novo, enfim. E aí a gente sabe que essas 2 horas na semana não traz ali o resultado satisfatório para ninguém. Então a gente precisa que o aluno ele se policie, que ele tenha disciplina para pelo menos se organizar com algum tempo durante a semana, todos os dias fora da sala de aula. E é isso que nenhum aluno faz. Nenhum, né, Lê? Infelizmente. Então a gente decidiu trazer essas dicas, esse conteúdo para vocês, para ajudar todo mundo a se organizar. Então, como que eu vou fazer na hora de organizar o meu material, organizar as ferramentas tecnológicas que nós temos à nossa mão hoje em dia para potencializar os meus resultados e principalmente nessa questão de motivação. De onde que vem essa motivação para usar todo dia, né? Então, a gente sabe que para criança a motivação é sempre algo legal, né? Então se você tirar notas boas, nós vamos te levar no parque no final de semana. Agora, adulto não tem muito essa, né? A sua motivação é o seu chefe no seu pé, é o salário melhor que você quer conquistar, é a promoção que você está almejando. Então, né, a gente tem que fazer acontecer. Não tem criança que
E é para isso que a gente vai ajudar vocês hoje. Mas, Lê, vamos pensar aí nessa questão primeiro da tecnologia, né? Que é uma coisa que tá muito em alta. Você tem o seu celular na sua mão hoje em dia, o tempo todo. Como que você pode usar essas ferramentas da tecnologia para melhorar os seus resultados na hora de aprender inglês por conta? Ótima pergunta, Sabrina. Porque hoje o que que acontece? O aluno ele tem aquela seguinte visão, que nem você falou da criança, né? E o adulto não tem muita motivação. A motivação é o chefe ali cobrando. A motivação falou, preciso do inglês para ontem. E o que acontece? Existe uma pressão muito forte hoje disso das empresas em cima dos funcionários, né? Então, a partir disso, existem muitas promessas de milagres, né? Você vai ser fluente em uma semana, você vai ser fluente em 3 meses, você vai ser fluente. E a gente sabe que na prática não é assim. A gente tem que usar a linguística, que é ciência, para poder ajudar os alunos, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos assim: não existe mágica. E milagre não é comigo, é com Jesus. É outro departamento, Sim. né? Então, o que que acontece? A partir daí, a gente tem, graças a Deus hoje, tecnologia. Na nossa época, embora nós somos novinhos ainda, tá? Super. Na nossa época não tinha Google, era tudo no livro, biblioteca, era muito escasso o material, né? E até a capacitação dos professores também mudou bastante, né? Então hoje você tem o celular que você pode, por exemplo, ao invés de você ficar... Às vezes o aluno fala assim, eu não gosto de ler. Mas você lê fofoca, você lê o dia inteiro o Instagram, você lê o Facebook, você lê um monte de coisa que não vai te levar a nada. Por que não criar um perfil, por exemplo, no Instagram, só com personagens que você gosta de outros países? Por exemplo, adiciona lá Will Smith, Jennifer Aniston, Adam Sandler. Por quê? Os stories deles vão ser em inglês, os feeds deles vão ser em inglês. Então, você tem um perfil ali gratuito para você desenvolver o seu listening, o seu reading, né? E a gente sabe que isso são input, né? Para eu poder falar bem, eu tenho que ouvir bem, tenho que absorver. Para eu escrever bem, eu tenho que ler bem, né? Então não existe mágica, existe método, existe uma prática diária, que é o que eu falo para os meus alunos, né? Essa prática diária não é simplesmente você ir para a escola e você fazer a aula. A aula com um profissional é, assim, essencial. Mas não é só aquilo ali que vai te trazer fluência. O que vai te trazer fluência principalmente é o pós-aula. O que você faz depois, né? Recentemente, Sabrina, teve uma amiga minha que falou assim para mim: Lê, eu só vou funcionar no inglês se eu for para a escola. Falei, legal, só que se você for e não fizer o que o profissional tá falando, não vai acontecer, né? Não é o volume de aula que vai fazer a diferença, mas como que você pratica isso diariamente. O profissional tá lá para te orientar, mas mágica, milagre, a gente não faz, né? Pode ser o professor mais famoso, pode ser o mais preparado, pode ser... Você precisa ser um bom aluno também. Você tem que ter um bom professor, um bom material, mas você também precisa ser um bom aluno. Então, voltando na parte tecnológica, você pode gravar áudios para o seu professor, eu indico muito eles fazerem isso. Falo, gente, conta lá como é que foi seu dia de trabalho, conta uma piada, coloca lá no grupo, vamos conversar, vamos bater um papo, né? A gente tem tecnologia para usar para isso mesmo. Hoje a gente tem aplicativo, tem uma série de coisas. E o ideal é você utilizar tudo isso, claro, sendo guiado por um profissional. Falar, professor, o que você acha de eu utilizar isso aqui? É legal? É pro meu nível? Vai fazer diferença? Vai. Mete marcha. Aí você vai. Então, assim, a gente tem uma infinidade de coisas, Sabrina, que dá pra gente utilizar. Mas tem que usar a tecnologia com inteligência. E em relação à pronúncia, quando o aluno quer melhorar a pronúncia, eu tô gravando vários áudios, mas eu ainda sinto que a minha pronúncia tá muito aquém daquilo que eu gostaria. Você recomenda algum aplicativo em específico que dê para melhorar a pronúncia, usando, por exemplo, o celular, que a gente fica na mão o dia inteiro? Tem um aplicativo que eu gosto bastante, é um site, né, que é o youglish.com. E você coloca lá uma frase, você coloca uma palavra, e ele acha dezenas, centenas, milhares de vídeos com inglês autêntico, né, do dia a dia ali, sendo utilizado. Então isso é importante. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu acho que tem um ponto bem importante que vem antes. Que é aquela preocupação do inglês perfeito. Hum. Por quê? Às vezes o aluno acha que ele vai falar igualzinho o personagem da Disney. Ele tem que falar daquele jeito. Não, a pessoa me prometeu falar como um nativo.
E você pode falar inglês fluentemente com o seu sotaque brasileiro. Você é brasileiro, você não precisa querer aquela perfeição de falar como um americano, como um britânico. Então, primeiro a gente tem que tirar essa carga pesada que já vem em cima dos alunos. Uhum. A gente recebe muitos alunos que já vêm com esse peso em cima deles, falando, não, enquanto eu não falar tudo certinho, de acordo com a gramática normativa, a coisa não vai funcionar. Então, se a gente tira esse peso e fala, se expresse. A criança, quando ela aprende, por exemplo, ela não aprende falando a gramática Não normativa vai certinho. conjugar nem o verbo, Não né? Com vai. 2 anos, abre um livro e É. fala, vamos ver a gramática. Imagina, você que tem filho, sabe? Aham. Criança tá lá, começou a falar o primeiro beabá, você fala assim, olha, ele é seu pai, pai é um substantivo simples, tem 3 letras, começa com uma consoante, né? Então, ninguém faz isso. Não. Então, o que é legal? É você se expressar do jeito que você sabe. Errar, a gente vai. Faz Uhum. parte do processo. Às vezes o aluno tem medo de errar. E eu falo assim pra ele, gente, substitua o seu medo de errar por uma disciplina, digamos assim. Por quê? Se você não erra, o seu professor não tem como te corrigir. Ele não tem como avaliar onde você está errando mais para poder melhorar. E isso começa também pela pronúncia, pelo jeito, pela entonação, né? Tudo isso tem a ver. Mas antes da gente buscar esses aplicativos, a gente tem que tirar essa neura primeiro, sabe? Uhum. Tipo, não, eu vou errar, tô aqui para aprender e eu quero que o professor me oriente. E aí sim a gente começa a utilizar aplicativos. O Youglish, eu gosto muito dele, né? O Google Tradutor, eu particularmente não gosto muito para traduções, mas para você ver a pronúncia eu acho bom, Eu também acho. acho Gosto. positivo. Ah, eu não sei como é que essa pronúncia aqui. Vambora. E às vezes a pessoa quer um padrão assim 100% ali. Toda vez, eu vi um youtuber uma vez falar assim: toda vez que tiver o E com o A junto, vai ser som de I. Uhum. Então é complicado você falar que sempre vai ser isso. Porque a Daí gente tem bear, né? você tem o bear, você tem ter. Aí o aluno fala, pera aí, mas não foi isso que eu aprendi. Exatamente. Né? Toda língua tem a sua exceção. Tem a sua exceção. Então, uma prática muito interessante é vocês colocarem, primeiramente, tentar absorver e melhorar naquilo que é do seu dia a dia, naquilo que Isso. você vai conseguir trazer para algo dentro da sua realidade, porque para você potencializar os seus estudos e os resultados, a gente também falei em várias entrevistas aqui com vários convidados sobre essa questão de você fazer conexões e conexões que fazem sentido para você. Exatamente. Então não tem porquê, eu vou te ensinar verbos, conjugar verbos hoje no presente, passado e futuro. E você fica ali naquela repetição, I go, I went, I will go. É, Mas e aí, no seu dia a dia, como que você vai aplicar isso, né? exatamente. Então pense ali em situações, em abordagens, coisas do seu dia a dia, que dê para você fazer esses links, principalmente emocionais, né? Ai, toda vez que eu tô na reunião, aquele gestor, aquele VP, aquele auditor, ele usa essa palavra aqui. Então, é uma palavra do seu dia a dia. Isso. É uma palavra que você quer aprender. Então, por que não fazer exemplos pessoais usando aquela palavra? Por que não pedir, então, ajuda para esses sites, Youglish, até o próprio Google, para ver a pronúncia e ver se você consegue Isso. pronunciar da mesma maneira? Se grave, né? Exatamente. Manda áudios para você no WhatsApp. Eu tenho vergonha de mandar áudio para as pessoas no WhatsApp, porque isso eu sempre peço de homework, tá? Os meus alunos sabem. Então, a homework, teacher, não deu tempo de eu fazer nada hoje. Então, como otimizar o seu tempo nessa questão de produtividade? Me manda um áudio, me conta como foi o seu dia no trabalho, como o Leandro falou. Às vezes, se você tem essa vergonha, essa timidez, manda para você mesmo primeiro. Isso. Se autoanalise, né? Isso é muito Ouve o seu importante. áudio. Ixi, acho que esse aqui não ficou legal, vou gravar de novo. Grava de novo. Você vai ver que só nesse tempinho de você gravar o áudio, se analisar, às vezes apagar o áudio e gravar novamente é um baita do estudo. Demais. Demais. Então, ali, às vezes, você já tomou meia hora do seu tempo, 15 minutos do seu dia, que a gente sempre fala, né? Eu não tenho tempo para enquadrar na minha agenda para estudar inglês. Mas você fica 15 minutos facilmente no Instagram, até no próprio LinkedIn, que as pessoas acham, né? Mas é uma ferramenta, uma rede social de trabalho. Mas às vezes você tá lá só passando o dedo, né? Scroll down a tela e não tá focando em nada produtivo. O próprio LinkedIn tem muito, muito conteúdo bacana que dá para você melhorar o seu inglês e fazer networking, conexões com outras pessoas. Então, é outra ferramenta tecnológica Exato. que ajuda muito na hora de você melhorar o seu inglês, porque é voltado para o business.
É o próprio Google Chrome, por exemplo, que a gente usa muito, por que já não configurá-lo em Em inglês, inglês, né? exatamente. Você falou uma coisa muito importante, Sá, sobre essa questão emocional de você colocar suas coisas do dia a dia, né? Um exemplo de produtividade para isso é o quê? Você tem lá a sua rotina, tá você coloca tudo aquilo ali em português. Por que já não faz aquilo em inglês que você vai ver todo dia que é aquilo que você tem que fazer? Isso é prático, rápido, tranquilo, né? Já vê a pronúncia daquilo ali e é algo que você vai usar, né? Sim. Suas anotações, começou a aprender ali, já começa a fazer suas anotações em inglês. Vai no supermercado, você pode ver no dicionário ali, ó, eu preciso comprar isso, 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 isso. Faz a sua lista, pelo menos metade dela, não precisa ser a lista inteira. Faz metade em inglês, na próxima vez que você for no mercado, você já sabe, Olha que legal, é verdade. Essa da lista do, né? São coisas do simples, mercado eu tinha esquecido. né? Adorei. GPS, por exemplo. GPS. Começa com os lugares que você já conhece. Deixa o seu GPS ligado em inglês. Vai ver Uhum. lá, turn right, turn left, turn slightly right. Você vai visualizando aquilo, aquilo vai entrando dentro de você como se fosse um mini intercâmbio, né? Isso é interessante, sabe? Porque o nosso macroambiente é língua portuguesa. A gente não sai falando inglês por aí, né? Mas o seu microambiente pode ser inglês. Isso faz uma diferença gigantesca. Você vai lá no seu trabalho, lá no seu Google Chrome, tá em inglês. Você entra no seu carro, seu GPS está em inglês. Suas anotações estão em inglês. Então não tem como você não aprender. Isso vai, Realmente. vai entrando de uma maneira muito interessante, porque isso é diferente de decoreba, né? Hoje tem aquela... Isso acontece muito em propaganda, né? Olha, você tem que decorar as 2.000 palavras mais usadas no dia a dia do inglês. Aí a pessoa vai lá, fica decorando lá os verbos irregulares e decora isso. Você pode até conseguir, mas se você conseguir, isso não vai te trazer fluência. Isso vai mostrar que você tem uma memória boa. Exato. Só isso. E colocar em prática, e juntar tudo e formar E uma juntar. frase, né? Aí entra aquilo que o Sérgio falou esses Uhum. dias, das conexões, né? Sim. Então, por exemplo, eu quero aprender, sei lá, palavra porta. Tá, o que que combina com porta? Porta aberta, porta fechada, porta lascada, porta branca. Como é que eu falo isso em inglês, tá? Uhum. Quais ações que combinam com porta? Abrir a porta, fechar a porta, Uhum. bater na porta, né? Seu ambiente de trabalho, será que você já sabe falar tudo aquilo ali em inglês? Então é você pegar a sua rotina, colocar o inglês nela, fazer parte do seu dia a dia. Isso é muito mais gostoso para você aprender. Que legal, adorei. E essa questão de você ter um tempo assim, uma quantidade equilibrada de tempo nos estudos, como que os alunos, esses alunos que têm essas rotinas insanas, É, né? Às vezes trabalham ali 10, 12 horas por dia, depois tem família, às vezes faz outros cursos, faz MBA. Como que seria esse equilíbrio que você acha na produtividade para o aluno conseguir se organizar e falar, não, esse é um tempo joia para mim estudar inglês por semana, por exemplo? muito legal sua pergunta, Sabrina. Isso é uma questão de mentalidade. Por quê? Às vezes a pessoa quer abraçar o mundo e a gente não consegue fazer isso. Então, enquanto o inglês ele não for uma das prioridades, a gente não vai conseguir chegar lá. Ele precisa ser parte do seu dia a dia, ele precisa ser uma das prioridades. Por quê? Quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, todos nós temos 24 horas. Como é que uns conseguem e outros não conseguem? Então, Uhum. o inglês ele precisa fazer parte do seu dia a dia, né? Então, o que acontece? Às vezes, é igual quando você vai fazer academia. Vou começar 4 vezes na semana, o bicho vai pegar, vou ficar massa, musculoso, ou vou perder... Tudo bem, a motivação é até interessante, mas você sabe que na maioria das vezes isso não vai acontecer. Vai fazer umas 2 semanas, daqui a pouco você simplesmente desiste. E o inglês é a mesma coisa. Ele é algo essencial para nossa vida profissional, para você viajar e não passar aperto, para você morar fora, tem tanta coisa boa, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa coloca assim, eu vou praticar inglês 1 hora por dia. Maravilhoso, lindo, se isso acontecesse. O melhor dos O cenários, né? melhor dos cenários. Isso vai acontecer? A gente sabe que não, na maioria das vezes. Então a gente precisa inverter isso, Sabrina. Por quê? A pessoa coloca assim: eu vou fazer 1 hora de inglês por dia. Se ela não fez um dia, ela não faz nada. Aí amanhã eu vou fazer 1 hora. Chega amanhã, deu um negócio aqui, deixa pra depois de amanhã.
Isso vai postergando e a pessoa não faz absolutamente nada, não sai do lugar, né? Então, como que a gente faz isso? A gente flexibiliza. O que a gente faz? Não conseguiu 1 hora? Faz 30 minutos. Mas você fez. Nossa, hoje eu não consegui 30 minutos. Faz 15. Você tá dando uma mensagem pro seu cérebro de que você fez. Você cumpriu aquilo ali. Todo dia aquilo estava fazendo parte da sua rotina, né? Exatamente. Se você faz isso por uma sequência aí de 1 mês, 2 meses, daqui a pouco aquilo vira no piloto automático. Mas esse início é importante, né? Você sair da inércia. E o que eu costumo dizer para os meus alunos que funciona, Sabrina? Se você não conseguiu 15, faz 5 minutos. Ah, professor, eu vou aprender inglês em 5 minutos? Não como deveria, mas é o suficiente para você sair da inércia. Para você se movimentar, tá? Da onde que a gente tira isso, Sabrina? Pelo seguinte, tudo aquilo que é moroso, que leva tempo, que exige dedicação, o nosso cérebro não vai querer fazer. Ele vai fazer de tudo para que você não faça aquilo. Ah, mas sei lá, vê uma mensagem ali primeiro. Ah, não, mas primeiro vai comer um lanchinho. Ah, mas vai fazendo sei o quê. Daqui a pouco A você série vê é mais legal, né? a Vou assistir a série. Isso, Depois da, dublada. depois da série eu vou lá pegar pra ler, Depois pensar da em inglês. série, o bicho vai pegar. E não vai. Daqui a pouco você dorme no meio da série, daí já era o seu dia, né? Uhum. Então, o que acontece? A gente pega essas coisas que são essenciais pra gente, por exemplo, o aprender um idioma, fazer exercícios físicos. E o que a gente faz? A gente quebra ele em pedacinhos. E você manda uma mensagem pro seu cérebro de modo que você não tenha desculpa. Não tem como você não fazer. Vou dar um exemplo bem simples. Você quer ler um livro. Nossa, ler um livro, professor, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ler um livro em inglês ainda, ou em português que seja? Leva 2 meses, 3, 4. O seu cérebro já vai falar, não, isso aqui não é legal. Leia 1 página por dia. Se você falar que você não consegue ler 1 página por dia, esquece. Deixa esse projeto para outra hora. Não gaste dinheiro à toa, né? Não gaste E nem dinheiro à o seu toa. tempo. Exatamente. Porque aí você coloca as suas frustrações, as suas expectativas até no profissional. Exato. Porque é o que mais acontece no nosso dia a dia. A pessoa às vezes chega pra gente achando que você vai fazer a mágica. Você vai fazer ela falar inglês. Exato. E é 80%, né? O trabalho do aluno e 20% do professor. A gente não consegue só com esses 20% fazer a pessoa falar do dia pra noite, chegar a essa fluência. Não dá, milagre não dá. E aí, se você não prioriza, se você não se organiza dessa forma, fica naquele limbo eterno, né? Que fala assim, ai, não consigo falar, inglês não é pra mim. Exatamente. Existe isso, né, Lê? Existe. Mas assim, a pessoa, ela coloca isso sempre pro outro, né? Tira a responsabilidade dela. Exatamente. Então, trazer a responsabilidade pra si, eu acho que é o primeiro passo. Exatamente. Eu até brinco com os meus alunos. Falo, gente, eu não faço milagre. Milagre é com Jesus. Eu posso te ajudar em oração, mas o milagre em si eu não consigo, né? E o que você ensina para os seus alunos no seu curso gravado? Como que você decidiu agora sair um pouquinho da versão síncrona, né, do ao vivo, para ir para o assíncrono e fazer ali o seu pacote gravado? O que você vai trazer nesse curso? Legal, Sabrina. É o mesmo princípio, né? Que nem, por exemplo, essa questão do livro, você fala assim, nossa, eu ler 1 página por dia não vai fazer diferença. Vai. Porque, no final das contas, você não vai ler 1 página. Você vai se interessar, você vai ler 2, vai ler 3, vai ler 5. Saiu da inércia. Aí daqui a pouco você tá lendo um livro em, sei lá, 2 semanas, porque você gostou daquilo ali, você saiu da inércia. E eu tô trazendo esse mesmo princípio pro inglês. As minhas aulas gravadas, por exemplo, elas vão ter uma média de 5 a 7 minutos. São aulas curtas. Nossa, muito curta. Todo mundo consegue fazer. Todo mundo consegue fazer, então você não tem desculpa para você não aprender o inglês. E além das aulas, você vai ter lá games, você vai ter os homeworks, todos eles com exercícios autocorrigíveis, com um certo tom de humor, que eu acho muito legal trazer isso. Traz essa leveza, né, para os estudos, acho ótimo. Exatamente. E tudo curto, assim, 5 minutos para você fazer, né? E todos os dias você vai ter algo a mais para você fazer. Então, por exemplo, toda segunda-feira teremos um reading, toda terça teremos um listening, toda quarta teremos um writing, toda quinta uma atividade para speaking e toda sexta alguma dica minha ali para você avançar ainda mais no seu inglês. Então, tudo pedacinhos, né? Pílulas do inglês.
Porque eu sou o primeiro, sabe, né? Se eu pegar um vídeo de 1 hora, eu não assisto. Acho que ninguém hoje em dia. Ninguém, 20 minutos, não dá. Nossa rotina é outra. Então, Sim. é você pegar aqueles 5 minutos na hora do almoço, tá? Eu assisti uma aula aqui. Uhum. O que eu aprendi com isso? Ah, aprendi? Legal, agora eu vou fazer um game. Poxa, legal, fui bem no game. Posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, com essas pílulas, fica muito mais fácil, muito mais leve e você fica sem desculpa para aprender inglês. E eu falo para os meus alunos o seguinte: se você não tem 5 minutos para praticar o seu inglês, não faça o inglês agora. Você vai jogar seu dinheiro fora, né? E vai se frustrar. Vai se frustrar. Então, é preferível você, se o seu problema é o trabalho, resolva a questão do trabalho primeiro e depois volte com todo o gás, né? Um exemplo, a questão da motivação. Muitas vezes a gente espera ter motivação para fazer. Na hora que eu estiver motivado para fazer, não vai vir a Nunca motivação. vai. Você tem que substituir a motivação por disciplina. Uhum. Minúscula que seja, mas que ela aconteça. Conforme você vai aprendendo o inglês ali, você fala, nossa, o bicho não é tão papão assim. Aí sim você vai ter motivação que vai te alavancar. E qual que é a sua dica, assim, para revisão e retenção de conteúdo? Pensando nessa produtividade. Você passou ali a sua semana inteira, viu 5 a 7 minutos todos os dias para cada skill, etc. Aí você separou o sábado, por exemplo, para rever todo o conteúdo que você estudou. E qual que é a sua dica para reter esse conteúdo? Legal. É você trazer isso para sua realidade. Por quê? Não adianta eu ensinar assim para você, por exemplo, ó, Sabrina, I work every day, you work every day, she works every day. O contexto eu peguei. Uhum. Mas por que não falar assim, my sister works every day, but my brother doesn't? Já mudou. Uhum. Porque quando você coloca o seu dia a dia ali, existe um valor emocional muito importante aí para retenção, né? E você colocar o inglês no seu dia a dia. Você, eu não tenho tempo. Você tem, você coloca ali. Um exemplo, pronúncia. Veja, por exemplo, as lojas do shopping que você costuma ir. Como que se pronuncia aquilo ali? Será que é McDonald's? Uhum. Ou McDonald's? Uhum. Será que eu falo... Embora que Volkswagen nem eu sei qual que é a pronúncia correta no original. Uhum. Mas como que um nativo falaria? Volkswagen? Né? Até medicamento, né? Medicamento. Tilenol, né? A gente fala Tilenol. Exato. Como que seria em inglês, né? Um Tylenol. E você já ir fazendo essas associações. Exatamente, é você brincar com o inglês. A gente precisa tirar essa da cabeça, Sabrina, de que o inglês é aquela coisa decoreba, é livro, é cansativo, é Uhum. difícil. A gente já tem uma rotina muito pesada. Se a gente colocar o inglês como mais uma coisa pesada, a gente não vai fazer. Né? Então, esse valor emocional ele é muito importante. Né? Então, é a gente pensar assim, como que eu posso me divertir com o inglês agora? Tô com dificuldade? Vou perguntar pro meu professor como é que eu faço isso. Minha rotina é essa. Como que eu coloco inglês no meu dia a dia? Eu tenho certeza que o professor vai conseguir te ajudar. Com certeza. Adorei as dicas. Nossa, Lê, muito bom, muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui agora com a rotina já feita, né? Isso aí. Espero que todo mundo tenha pego o caderninho para anotar e seguir ali, porque eu acho que isso vai fazer muita diferença na vida de cada um. Exatamente. Você não vai ser fluente se você não quiser. É isso aí. Hoje a gente tem tecnologia para isso. Com certeza. Vou deixar aqui todos os contatos do Leandro no final da entrevista, tanto no YouTube, no Instagram, no Spotify. Então, quem quiser entrar em contato com o Lê para saber mais do trabalho dele, quem precisar dos serviços dele também, às vezes de tradutor, de tradutor simultâneo, né? Que eu sei que ele trabalha com isso também. Os cursos gravados, com certeza vai fazer diferença aí na hora de vocês seguirem uma rotina para o plano de estudos e agradecer imensamente a sua vinda até aqui hoje. Eu que agradeço, Foi Sabrina. muito enriquecedor para todos os alunos não só do inglês, né, mas para qualquer idioma. Exato. Que a gente pode colocar essas dicas para qualquer idioma, qualquer segundo idioma que você esteja aprendendo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas, os seus likes. Não esqueçam de curtir o canal, ativar o sininho, compartilhar com um amigo. Se você tem alguém que está aprendendo inglês com você ou que deseja começar a aprender inglês,
Estamos sempre à disposição, tanto Lê quanto eu. A gente tem os nossos cursos de diversos approaches, né? Diversas áreas. Tem o meu curso preparatório para entrevistas de emprego em inglês, assim como as aulas regulares que ambos oferecemos para os nossos alunos. 100% online, não tem limite geográfico, então você pode fazer de onde você estiver. Um executivo que viaja muito e que está sempre em hotel, não tem desculpa. Você leva seu computador, seu celular e faz a aula de onde você estiver. Muito obrigada, Lê, mais uma vez, pela sua Eu que presença. agradeço o convite, Sabrina. Ah, foi ótimo. See you soon, guys. Take care. Bye, bye. Bye bye.